Olá, gente, bem-vindos ao canal mais uma vez. Peço a você, quem não é inscrito, que se inscreva em nosso canal, deixe o seu gostei, seu comentário e que compartilhe os nossos vídeos, né, para que nosso canal venha se tornar mais relevante aqui na plataforma, tá bom? A gente vai tratar sobre um assunto aqui que, na verdade, o nosso último vídeo a gente fez uma pequena apresentação desse livro aqui, né? A Bíblia na Igreja Antiga, né? Sua criação, uso e interpretação de Justo Gonzalez, ou Justo Gonzalez, né? Então, para assim continuar a falar deste livro, né? Que é um livro muito bacana, eu estou lendo ele aqui, eu estou gostando demais. Ele já traz alguns assuntos que eu já tenho em outros livros aqui, já tenho lido, mas a forma como esse autor traz é muito mais interessante, né? Como ele aborda os assuntos. Então, cara, a gente vai ler aqui alguns trechos do livro, no capítulo 1. O capítulo 1 ele vai falar sobre os idiomas e o conteúdo das primeiras Bíblias cristãs, tá? Aqui, ó. Então, tudo que eu for falar aqui vai ter como base, é claro, este livro. Então, ele começa falando o seguinte: o cristianismo surgiu em meio ao judaísmo e, portanto, adotou as escrituras de Israel como a sua própria Bíblia. Assim é a origem do nosso Antigo Testamento. Nosso, é claro, dos cristãos, né? Porém, na realidade, foram poucos os cristãos que empregaram o texto hebraico da Bíblia. Olha só. Desde algum tempo antes, o hebraico começava a perder-se como língua falada e conservava-se principalmente nos escritos sagrados. Em seu lugar, falava-se aramaico, língua semítica como o hebraico, que começou a ganhar espaço entre os judeus nos tempos do exílio babilônico. No século I de nossa era, os judeus não falavam o hebraico, mas o aramaico, e distinguiam-nos do grego e outras línguas, chamando-o hebraico. Olha só que isso é muito interessante, né? O aramaico, às vezes, ele era chamado como hebraico, até porque era muito parecido. E se a gente pegar o próprio alfabeto quadrático do hebraico, você vai ver que a língua aramaica ela usa também as mesmas letras. Então muda muitas palavras e tal, às vezes até o som, mas é o mesmo alfabeto praticamente. Então é por isso que ele diz aqui que às vezes o próprio aramaico era chamado de hebraico. Então é bom a gente ficar atento quanto a isso, né? Ele continua aqui, ó. Em geral, o Novo Testamento, quando se diz que alguém falou em hebraico, ou que uma palavra hebraica, entre aspas, né, quer dizer algo em grego. Isso, na realidade, refere-se não ao hebraico clássico das escrituras, mas sim ao aramaico. Então fica a dica aí, né? Devido à falta de conhecimento do hebraico entre a população, logo apareceram traduções para o aramaico que receberam o nome de Targums, ou seja, que são as traduções. É claro, isso aí era algo natural. Você tem um povo que não fala mais a língua hebraica. Então é claro que os escribas vão dar um jeito ali de traduzir o texto sagrado para o aramaico, que era a língua agora popular dos judeus ali no século I já, tá? Como o aramaico era falado não somente na Palestina, mas também em uma vasta região que se estendia até a Síria e a Mesopotâmia, pode-se supor, olha aí, pode-se supor que os cristãos fariam uso de tais traduções. Então é claro que, como eu falei, era algo natural. Em seus primeiros tempos, em seus primeiros dias, a igreja cristã, ela iria fazer uso dos escritos em aramaico, né? Porque era muito mais fácil para eles usarem do que o hebraico mesmo. Só que tem uma outra informação aqui, ó. Algo parecido, porém, com impacto muito maior, ocorreu em relação à língua franca que se falava na região ocidental da Palestina, o grego. Aqui nós vamos começar a falar do grego.
Pouco mais de 3 séculos antes do advento do cristianismo, as conquistas de Alexandre Magno, né, ou Grande, tinham levado a cultura e a língua gregas a uma vasta região que englobava a própria Grécia e as suas adjacências, assim como o Egito, a Síria e a Palestina, ou seja, Israel, né? Quando o Império Romano conquistou o Mediterrâneo Oriental, o grego passou a ser utilizado também entre as classes mais cultas por todo o Império. Era mais fácil utilizar o grego, que já era a língua que já estava ali espalhada, do que colocar agora o latim e ter todo esse trabalho de novo, né? Para implantar, sendo que essa língua também era falada, tá? É bom que a gente entenda isso. Mas o grego já era muito mais utilizado. Então era mais fácil utilizar o grego pelo Império Romano do que colocar agora a sua própria língua latina para impor, no caso ali, o seu poder aos povos conquistados. Então seria muito mais viável utilizar o grego mesmo. Ele continua aqui. Então havia no Egito uma numerosa população judia que rapidamente adotou o grego como a sua própria língua. Olha só, o que exigiu traduções do Antigo Testamento para o grego. Olha aí, ó, nova tradução, né, do hebraico agora para uma outra língua. No caso aqui o grego, né? Tais traduções não foram feitas todas ao mesmo tempo. Olha só, nem seguindo as mesmas normas. Olha aí. Pouca gente sabe disso, né? Por isso, algumas eram mais literais do que outras. Por exemplo, era como se hoje nós aqui tivéssemos, né, uma tradução, uma ACF para o Pentateuco, por exemplo, que é uma tradução mais literal, mais ao pé da letra, tal, né? E nos profetas você tivesse uma NTLH. Era mais ou menos isso. Tudo sendo uma tradução do hebraico para o grego, porém com uma pegada diferente. Por quê? Porque foram vários tradutores e em tempos diferentes. Então, por isso que você vai ter essa diferenciação aí no estilo de tradução desta Bíblia, que nós ainda vamos dar aqui o nome dela, né? Quando alguns começaram a levantar dúvidas acerca da autoridade dessas traduções, que eram comumente utilizadas pelo povo judeu, elas ganharam autoridade mediante uma lenda, segundo a qual a tradução foi feita por 72 eruditos que trabalharam independentemente um do outro. E que, ao reunirem-se e compararem o seu trabalho, resultou que todos tinham produzido traduções idênticas. Olha aí, parece uma lenda mesmo, né? Devido a essa lenda, essa tradução grega do Antigo Testamento recebeu o nome de versão dos 70, ou Septuaginta. Olha aí, ou Septuaginta, né, como alguns dizem. Esse título é comumente abreviado como LXX, né? Você vai ver aí em algarismos romanos, né, que quer dizer exatamente 70. A lista dos livros que compõem a parte da Septuaginta frequentemente recebe o nome de cânon alexandrino. A Septuaginta, olha só que coisa interessante, foi a Bíblia que os cristãos usaram logo que começaram a compartilhar sua fé com outros povos, em que o grego era a língua dominante. É lógico, né? Essa é a Bíblia que Paulo e quase todos os demais autores do Novo Testamento citam como escritura. Aqui é algo muito interessante, porque quando você vê as citações no Novo Testamento, seja de Paulo, né, como ele falou aqui, Pedro, ali, Mateus, Lucas e tal, as citações do Antigo Testamento, quando você compara em sua Bíblia mesmo, você vai ver que as citações às vezes parecem assim, mais curtas ou maiores, às vezes, do que o mesmo versículo no Antigo Testamento. Você vai, por que não está igual aqui? Por quê? Porque o Novo Testamento não segue o texto hebraico. Ele vai seguir, na maioria das vezes, o texto da Septuaginta. E aí vai haver essa diferenciação na tradução que a gente falou anteriormente. Por isso que vai parecer que alguns versículos tem frases a mais, verbos a mais, substantivos a mais ou a menos do que o texto no Antigo Testamento, né? Isso é muito interessante.
A principal exceção é o Apocalipse de João, que parece citar uma versão desconhecida, ou, o que me parece mais provável, à medida que escrevia o seu livro, ele ia simplesmente traduzindo para o grego as passagens que cita e que sabia de memória, talvez em hebraico ou, quem sabe, em aramaico. Olha aí, viu? Informação interessante. Cara, esse livro aqui é muito bom. Esse livro traz alguns insights assim muito bacanas sobre essa questão aí de manuscritologia. Tá? E, igualmente, nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, Isaías e os profetas menores são citados em uma tradução completamente independente da Septuaginta. Então, a gente vê aqui que não havia apenas a tradução da Septuaginta. Havia outras traduções gregas do Antigo Testamento que não era, olha só, a Septuaginta. E, claro, esses textos hoje, nós não temos eles. Mas você percebe como, olhando as citações no Novo Testamento, você percebe que a citação ela não está igual nem ao texto hebraico, ela não está igual nem à Septuaginta. Então, ela é tipo independente. Então, ela pode ter sido feita, como ele falou aqui anteriormente. Ou ele tinha uma outra tradução grega do Antigo Testamento, que não fosse a Septuaginta, ou talvez ele também estivesse citando de cabeça e traduzindo na hora. E assim, é uma possibilidade. E o que não está errado também, né? Nesse caso, também pode se tratar-se, olha só, de uma tradução diferente que o autor tinha em mãos, pois sabemos que havia várias traduções para o grego. Ou, simplesmente, a que o autor ia citando, olha só, e traduzindo de memória as passagens que se referia. Tá, depois a gente continua esse vídeo, né? Porque esse assunto aqui, esse capítulo, eu achei muito bacana. E há mais informações aqui que eu vou trazer depois para que você veja aí o quanto esse assunto é interessante. Então, deixa o seu like aí, deixa os seus comentários sobre o assunto e me diga o que é que você acha desse tema aí. Então, é isso aí. Deus abençoe seus estudos, em nome de Jesus.